Existe uma ideia muito popular sobre pessoas inabaláveis. A maioria imagina alguém que nunca sofre, nunca sente medo, nunca se cansa. Alguém que parece de aço, como se a vida não tivesse poder algum sobre ela. Mas essa imagem está completamente errada. O que ninguém te conta sobre pessoas inabaláveis é que elas sentem tudo. Sentem o peso das críticas, o cansaço das batalhas longas, a frustração de momentos em que parece que nada está funcionando. A diferença não está na ausência de dor. A diferença está na forma como lidam com ela. Enquanto muitos quebram na primeira pressão, pessoas inabaláveis desenvolvem algo muito mais raro: a capacidade de permanecer. Permanecer quando tudo pede desistência. Permanecer quando ninguém está aplaudindo. Permanecer quando o caminho parece mais pesado do que qualquer expectativa. E é exatamente nesse ponto que começa a transformação que quase ninguém percebe. A primeira mentira que contam sobre pessoas fortes é que elas nasceram assim, que possuem uma mente naturalmente resistente, como se tivessem recebido uma vantagem secreta que o resto do mundo não tem. Mas a verdade é outra. A maioria das pessoas que hoje parecem inabaláveis passou por fases em que pensou em desistir dezenas de vezes. Elas tiveram momentos de dúvida profunda, momentos em que tudo parecia confuso, momentos em que sentiram que estavam lutando sozinhas. A diferença é que, em algum ponto da jornada, elas entenderam algo essencial: a força mental não nasce pronta, ela é construída. Cada decisão de continuar quando seria mais fácil parar cria um pequeno reforço interno. Cada momento em que alguém controla a própria reação em vez de agir por impulso fortalece a mente. E, pouco a pouco, essa construção invisível cria algo poderoso. Existe um tipo de treino que não aparece para ninguém. Não acontece em academias. Não aparece em fotos. Não recebe elogios. Esse treino acontece dentro da mente. Pessoas inabaláveis treinam a própria reação todos os dias. Quando algo dá errado, elas observam antes de reagir. Quando recebem críticas, respiram antes de responder. Quando enfrentam frustrações, transformam aquilo em aprendizado. Esse processo parece simples, mas é extremamente difícil, porque a reação natural da maioria das pessoas é imediata: reclamar, explodir, culpar alguém, fugir. Pessoas inabaláveis fazem o oposto. Elas criam um espaço entre o que acontece e a forma como respondem. E dentro desse espaço existe controle. Esse controle é o verdadeiro poder. Outra coisa que ninguém te conta sobre pessoas inabaláveis é o valor que elas dão ao silêncio. Em um mundo onde todo mundo quer se explicar, se defender e provar algo o tempo todo, pessoas fortes aprendem a ficar em silêncio quando necessário. Não porque não têm resposta, mas porque sabem que nem toda batalha merece energia. Elas entendem que discutir com qualquer opinião, reagir a qualquer provocação, ou tentar convencer todo mundo é uma forma de desperdício emocional. Em vez disso, escolhem cuidadosamente onde colocar atenção. Isso cria uma vantagem enorme. Enquanto outros se desgastam em conflitos inúteis, pessoas inabaláveis continuam avançando. O silêncio delas não é fraqueza, é estratégia. Existe também uma parte da jornada que quase ninguém fala: a solidão. Ser uma pessoa mentalmente forte muitas vezes significa continuar quando a maioria já desistiu. Significa manter disciplina quando outros preferem atalhos. Significa seguir focado quando ninguém parece entender o motivo. Essa consistência cria uma sensação estranha. Às vezes parece que você está andando em uma direção diferente de todos ao redor. Pessoas inabaláveis aprendem a conviver com isso. Elas não dependem constantemente de aprovação externa para continuar. Elas desenvolvem um tipo de motivação interna que não precisa de aplauso. E essa independência emocional muda tudo. A maioria das pessoas vê pressão como algo negativo, algo que deve ser evitado. Pessoas inabaláveis enxergam a pressão de forma diferente. Para elas, pressão é teste, é revelação, é uma oportunidade de descobrir até onde vai a própria resistência. Quando a vida aperta, quando surgem desafios inesperados, quando as coisas ficam difíceis, a reação de uma mente comum é recuar. A reação de uma mente treinada é observar e aprender. Cada dificuldade se transforma em uma ferramenta de fortalecimento. Isso não significa que elas gostam de sofrer. Significa que entendem que crescimento e conforto raramente caminham juntos.
Um dos maiores segredos das pessoas inabaláveis é a relação que têm com as próprias emoções. Elas não ignoram sentimentos, mas também não permitem que emoções momentâneas controlem decisões importantes. Esse equilíbrio é raro. A maioria das pessoas toma decisões quando está com raiva, medo ou ansiedade. Pessoas fortes esperam. Elas sabem que emoções são temporárias. Sabem que reações impulsivas podem destruir meses ou anos de progresso. Por isso criam distância emocional antes de agir. Respiram, observam, pensam. Essa pausa pode parecer pequena, mas faz toda a diferença entre uma reação comum e uma resposta consciente. Outro ponto que quase ninguém percebe é a paciência. Pessoas inabaláveis entendem que resultados reais levam tempo. Elas não esperam mudanças gigantes da noite para o dia. Elas aceitam o processo lento da evolução. Isso cria uma vantagem enorme no longo prazo. Enquanto muitos desistem porque não veem resultados imediatos, pessoas fortes continuam. Elas sabem que consistência diária cria transformação acumulada. Pequenos passos repetidos durante muito tempo acabam produzindo mudanças gigantescas. Existe um momento curioso na jornada de pessoas inabaláveis. No começo, quase ninguém percebe o esforço delas. Parece que estão apenas insistindo em algo difícil, mas com o tempo, a consistência começa a produzir resultados visíveis. De repente, a pessoa que parecia comum começa a se destacar. A mente que parecia apenas disciplinada começa a demonstrar estabilidade emocional rara. A postura começa a transmitir autoridade. E as pessoas ao redor começam a perguntar: como você conseguiu? A resposta geralmente é simples, mas poucos gostam dela. Foi construído com tempo, silêncio, disciplina e resistência. Mas existe um preço. Ser inabalável não significa viver sem dificuldades. Significa aceitar responsabilidade constante sobre as próprias atitudes. Significa olhar para dentro e corrigir erros sem esperar que o mundo faça isso por você. Pessoas fortes não passam a vida procurando culpados. Elas procuram soluções. Não ficam presas em justificativas. Procuram evolução. Esse tipo de mentalidade exige maturidade. Exige coragem para reconhecer falhas e disposição para melhorar continuamente. No final das contas, a maior diferença entre pessoas comuns e pessoas inabaláveis está em algo invisível. É a capacidade de continuar quando ninguém está vendo. É a decisão silenciosa de não desistir mesmo quando seria fácil. Essa decisão acontece em momentos pequenos. Quando você escolhe trabalhar mais um pouco em vez de parar. Quando decide manter disciplina em vez de buscar distração. Quando respira fundo em vez de reagir impulsivamente. Cada uma dessas escolhas constrói uma mente mais forte. E essa força acumulada muda o rumo da vida. Agora a pergunta mais importante não é sobre outras pessoas. É sobre você. Como você reage quando as coisas ficam difíceis? Você se deixa dominar pelas circunstâncias ou aprende a dominá-las? Você procura conforto imediato ou crescimento duradouro? Você reage impulsivamente ou pensa antes de agir? Essas perguntas parecem simples, mas respondê-las com honestidade pode transformar completamente sua mentalidade. Se você quer desenvolver uma mentalidade inabalável, comece pequeno. Comece controlando pequenas reações. Comece mantendo disciplina em pequenas tarefas. Comece treinando sua mente para permanecer calma quando outros entram em caos. A força mental não aparece de uma vez. Ela cresce como uma construção diária. E se você chegou até aqui nesse vídeo, existe uma grande chance de que você esteja buscando exatamente isso. Então comenta aqui embaixo a palavra inabalável, se você quer desenvolver essa mentalidade. Isso mostra que você está comprometido com a própria evolução. Se inscreva no canal para continuar aprendendo sobre disciplina mental, força interior e controle emocional. E deixa o like para que mais pessoas possam descobrir aquilo que quase ninguém conta sobre pessoas realmente fortes. Porque no final, o verdadeiro poder não está em parecer forte, está em se tornar impossível de quebrar.